Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Sansão termina empatado por 0-0 com muita polêmica no apito. Cruzeiro e Atlético Mineiro ficam no empate sem gols no Mineirão. Botafogo bate América Mineiro por 1-0. Bahia e Palmeiras ficam no empate por 1-1 na Arena Fonte Nova. Corinthians bate Sport por 2-1 na Arena de Itaquera. No Clássico dos Milhões em Brasília, Vasco e Flamengo empatam por 1-1. Tudo isso, parte da coletiva de Jair Ventura e de Cuca e muito mais, você acompanha agora no Jornal Sport News. Na Vila Belmiro, em Santos 0, São Paulo 0. Clássico Sansão foi um jogo muito morno em toda a totalidade da partida. Agora a gente tem que admitir, mesmo sendo jogo morno, o Santos dominou a partida no primeiro tempo. Segundo tempo foi uma partida mais equilibrada. Santos não criou muitas oportunidades perigosas. Quem dirá o São Paulo? Nas poucas oportunidades perigosas, nos poucos bons momentos da partida, foi o Santos quem ditou o ritmo do jogo. Santos foi melhor, Santos criou mais oportunidades do que a equipe do São Paulo. São Paulo me decepcionou. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí a chance no final da partida em que o Arboleda perde uma grande oportunidade. É um assinte contra o torcedor do São Paulo. Ele perdeu uma oportunidade tão importante, tão clara, sem goleiro praticamente. Era só ele colocar um toquinho mais leve, um toquinho de técnica e competência. Ele não conseguiu fazer isso. Agora o São Paulo não jogou bem, não foi aquele São Paulo que a gente está acostumado a ver. Já o Santos foi uma equipe muito boa em alguns momentos na partida. Agora, no final do jogo, é brincadeira, o árbitro dá 48, aí estende para 50, já vai para 51 depois de bater a falta, e aí tem um ataque do Santos, aí ele encerra e o Cuca vai para cima, xinga o árbitro, aí tem aquela toda confusão, aí ele é escoltado pela tropa de choque, aí tem tudo aquilo que é desnecessário, porque primeiramente, eu sou a favor de que se cumpra a palavra, se cumpra a regra, é 48, não estende 48 e acabou, ele estendeu para 50. Ele já estendeu para 50, estendeu para 51, e aí o Cuca, aí é uma coisa delicada, porque o ataque do Santos era um ataque rápido, o Santos é uma equipe muito rápida, e o São Paulo não iria se recompor. Poderia ser uma chance assintosa de gol para a equipe do Santos, poderia sair o gol da equipe do Santos, mas aí você vai dizer, você é a favor de que o jogo seguisse? Não, porque para mim o jogo era para ter acabado quando ele deu 4 minutos, 49 minutos de acréscimo, mas não, ele manda seguir até 50, aí extrapola 51 e ainda queria que desse o ataque do Santos. Pelo amor de Deus, a arbitragem brasileira tem que ter algum discernimento na cabeça, algum miolo de cérebro, porque não é possível, e não é a primeira vez que o Cuca reivindica isso em um jogo, porque ele quer que o árbitro siga, mas não, deu 49 e acaba com 49, justamente para não ter esse tipo de polêmica, entendeu? Uma polêmica desnecessária, patético isso aí. Voltando para o jogo, o Reinaldo no final da partida disse em entrevista que foi um resultado bom para a equipe do São Paulo. Não foi um bom resultado para o São Paulo, porque o São Paulo agora depende do Internacional amanhã para não retornar à vice-liderança do campeonato. Então era necessário uma vitória diante da equipe do Santos e foi possível, principalmente naquela oportunidade do Arboleda, e também era possível ter jogado um pouco mais de bola. Já para o Santos não é destrago total, o time está em ascensão, está fazendo uma ótima campanha do segundo turno, vai começar a sonhar com Copa Libertadores da América e empata com um time tão qualificado, tão equilibrado como é o São Paulo, e está brigando pelas primeiras posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Para o Santos não é um resultado de tragédia, para o São Paulo é horrível, porque ele vai ficando para trás do Internacional na briga do título do Campeonato Brasileiro. Era muito importante essa vitória. Ficou assim com imagens da TV UOL, o maior portal de notícias do mundo. Para você ficar muito bem informado, acesse www.uolsport.com.br. Vila Belmiro, Santos 0, São Paulo 0. Na Arena Corinthians em Itaquera, Corinthians 2, Sport 1. Corinthians bateu de virada a
patética a equipe do Sport. O Sport é patético. Agora, pênalti muito bem marcado a favor da equipe rubro-negra. O Corinthians perdeu inúmeras oportunidades claríssimas de gol no primeiro tempo. Aí o Hernani Brocador bate muito bem o pênalti, dá a paradinha, bate rasteiro, bate no meio do gol e converte o pênalti. Pênalti muito bem batido. Corinthians perdeu inúmeras oportunidades na primeira etapa, oportunidades muito claras de gol, oportunidades até fáceis de se converter em bola na rede, mas o Corinthians foi muito incompetente, por isso que sofreu até o último minuto para conseguir derrotar a equipe do Sport. Olha, o Corinthians perdeu a oportunidade de cabeça, perdeu a oportunidade com o Roger, várias oportunidades. Corinthians criou muito, o Corinthians jogou bem e no segundo tempo o Jadson fez um golaço, belo gol do Jadson. Agora, o Sport tem que resolver essa sua situação urgentemente. O time é medíocre, o time é patético, o time não joga, o time é muito ruim, eles erram passes com uma facilidade incrível e o Corinthians tem que melhorar a efetividade, porque a inefetividade do time ontem é brincadeira. Ganhou o jogo, mas a gente pontua os erros. A gente tem que elogiar o time do Corinthians pela garra, pela determinação, por lutar pelo resultado até os últimos minutos. E aí o Danilo Avelar fez o gol, explodiu a torcida em Itaquera. E um resultado muito importante para o Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro. A gente tem que admitir, agora pontua os erros, né? Os erros de posicionamento. O Corinthians que é inefetivo na partida, mas isso tá de parabéns. Conseguiu ganhar o jogo dentro de casa e é isso que importa com o gol do Danilo Avelar e do Jadson. Mas ainda precisa mudar sua posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Segue lá, a posição não é muito confortável, já o Sport, né, 19º colocado. A situação é periclitante e se o Corinthians não ganhasse do Sport dentro de casa, era o velório. Não era possível. Corinthians é um time mais competente, tem mais time, tem mais técnico, um time que é bem melhor que o Sport. O Cássio é um goleiraço, não poderia ter sofrido para derrotar o Sport e muito menos perdido, porque o Sport é uma equipe medíocre. Me desculpe o torcedor rubro-negro. Corinthians está de parabéns, Corinthians 2, Sport 1, golaço do Jadson, hein? O golaço, talvez o melhor, o mais bonito gol, o mais esplêndido gol da rodada do Campeonato Brasileiro. Ficou assim, Corinthians 2, Sport 1. Para você ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no mundo dos esportes, acesse www.allsport.com.br. Tem noites ou dias, enfim, momentos em que o principal é vencer, não importa como. Acho que hoje é esse tipo de dia, de momento. Mas mesmo assim, ainda um futebol que está longe do que o torcedor, do que vocês todos internamente ainda veem como um futebol que possa ser agradável para o torcedor e bom para vocês em termos de pontos e classificação. Boa noite. Lógico que o objetivo de jogar em casa é sempre vencer e nós vínhamos de 3 jogos sem vencer. Então a importância de aquele jogo de 6-0 já estava de bom tamanho, mas não foi isso que aconteceu, né? O Corinthians teve 70% de posse de bola, criamos bastante chances. Muitas chances dessas não foram no gol, né? Principalmente ali com o Roger no primeiro tempo, as 2 chances claríssimas não foram no gol, mas são chances claras, né? Então nem sempre quando a finalização não é no gol, ela não deixa de ser perigosa. Nós conseguimos construir e tomamos um gol. O time não se Falei isso, Jair. Não se desorganizou, que é o mais importante. Dentro do intervalo, a gente viu que o Jadson estava um pouco sobrecarregado na armação por conta da equipe do Sport estar muito bem defensivamente. E nessa situação do para-brisa, que ele tem que chegar aos 2 corredores laterais para fazer uma sustentação para as triangulações. Por muitas vezes a gente rodava essa bola rápido e ele não conseguia chegar. Então nós entramos com 2 meias, passamos a jogar com ele com o Vital para ganhar um pouquinho mais de volume e ter esse jogo de aproximação e de triangulações pelos lados e pelo corredor central também. E dentro dessa mexida a gente criou ainda mais. Então de maneira gradativa buscamos o primeiro gol e na minha maneira pelo volume, pelas chances criadas do Corinthians hoje, não foi só essa vitória a qualquer custo. Foi uma vitória controlada, foi uma vitória equilibrada. Lógico que foi
não foi ali no final do jogo, mas se você pegar as chances claras que nós tivemos, poderia ter sido antes. Então a equipe está de parabéns. Lógico que me preocupa você olhar e a equipe do Corinthians está entre as duas que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante. É a nossa primeira semana cheia para a gente começar a implementar alguma coisa. Então, gradativamente a gente vai trabalhando, né? Eu falei da situação de começar sempre de trás para frente. A gente perdeu na minha estreia, empatamos, agora vencemos, que possa continuar esse caminho de vitórias que é o torcedor do Corinthians quer. Boa noite, Jair. Um dos pontos fortes do Corinthians vencedor do ano passado e do início desse ano eram exatamente essas triangulações que você citou agora, né? E a gente percebe que ultimamente, não só com você, mas com o Loss também, os laterais não estavam subindo tanto. E você falou isso depois da derrota para o Palmeiras, em faltar confiança para os jogadores. A impressão que dava hoje com Danilo, por exemplo, ou até com jogadores que chegam lá, o Cleison, o Romero, é que falta confiança para fazer essas triangulações. E hoje, no final do jogo, o Avelar aparecendo, né, num lance que ele confiou, que ele acreditou, acabou fazendo gol. Vai ser um dos pontos que você vai trabalhar nessa semana e daqui para frente? Vai, também. Acho que eu falei da mochila cheia quando eu cheguei, né? Senti o nosso time um pouco abatido, então essa vitória serve também para elevar esse alto astral. Na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense 3, Fluminense 1. Que time que a gente gosta de ver jogar é a equipe do Furacão. Joga bem, não merece estar na posição que está no Campeonato Brasileiro. Merece muito mais do que vários times que estão ali brigando pela Sul-Americana. Merece muito mais. O time está de parabéns, o Furacão está de parabéns pela vontade, pela determinação e pelo futebol bem jogado. O técnico do Atlético Paranaense realmente faz um ótimo trabalho na equipe. A equipe não consegue ser regular, oscila muito, mas é uma equipe que joga muito bem, a gente gosta muito de ver jogar. O Fluminense é patético, a gente não gosta de ver o Fluminense jogar. É uma equipe que joga um futebol feio, não joga bem e não merece estar na posição que está. Merece estar na zona de rebaixamento, porque é um time muito ruim. E aí o terceiro gol. Ficou assim, Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense 3, Fluminense 1. Se você quer ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no mundo dos esportes, acesse www.ousport.com.br. Tudo aquilo que aconteceu. Tudo bem, Cuca? Opa, tudo. Boa noite. Evidentemente, queria que você falasse sobre o resultado, o empate, 0-0. Você teve uma grande chance, né, com o menino Rodrigo. Você falasse do resultado, por favor. O que aconteceu ali no final do jogo, você conversar com o árbitro. E depois eu faço uma questão com você. Outra. Obrigado. O resultado, eu acho que poderia ter sido uma vitória nossa, né, pelo que nós fizemos, principalmente no primeiro tempo. Um primeiro tempo fantástico, com o controle do jogo, com variação de um lado, do outro, por dentro. Não teve aquela grande chance na cara do gol, mas ela estava toda hora rondando a área, nos cruzamentos. A qualquer momento poderia ter saído o gol. Em contrapartida, o São Paulo saiu um pouco mais e abriu para nós o que a gente queria, que era a velocidade. Infelizmente não foi possível no primeiro tempo. No segundo tempo, ninguém aguenta jogar num ritmo tão frenético como foi o primeiro. Baixou um pouco o ritmo, que é normal, mas tivemos ainda duas grandes oportunidades, uma delas no pé do Rodrigo, né, que passou pertinho, e em jogo clássico com poucas chances, as que você tiver, pelo menos uma tem que entrar, né? Não era o dia de hoje, infelizmente, e o final foi o lance da falta, que geraria um contra-ataque e nos trouxe lembranças antigas. Foi só isso, mas a gente foi lá tirar os jogadores. Até no momento tinha jogador tomando cartão amarelo, mas não foi nada demais. Acho que o árbitro, a exceção de terminar um pouquinho antes, faltava um pouquinho ainda, ele teve uma boa arbitragem num jogo muito duro de se apitar, um jogo muito pegado, um jogo decisivo, né, para o São Paulo na liderança, para nós buscando uma vaga a Libertadores. Tentamos de todas as formas pôr a equipe mais à frente cada vez para buscar o gol da vitória, e não foi possível, mas eu acho que o torcedor sai
da Vila satisfeito com o que viu o time dele produzir. Cuca, boa noite. Você, para o jogo contra o Cruzeiro, não vai poder contar com o Delis e também com o Gustavo Henrique? Você tem alguma previsão de talvez já poder voltar com o Veríssimo? Essa é a primeira pergunta. E ainda sobre o árbitro, tirando essa questão aí do último lance, a gente fala muito que o futebol brasileiro às vezes é lento demais, poderia ser um pouco mais veloz, mas a gente percebeu os jogadores irritados tentando às vezes cobrar uma outra falta mais rápida e ele atrasando. Te incomodou também? Não vou falar nada da arbitragem porque é difícil, o cara tá lá dentro também, uma pressão enorme que ele já tem durante a semana, todos os clubes fazendo relatórios e mandando para a CBF, o cara já entra numa pressão tremenda, né? Então eu prefiro nem falar nada. É que dentro do campo o jogador ele quer que as coisas aconteçam mais rápido, o outro time não. Hoje era assim, mas já foi comigo em outras vezes, quando joguei na Argentina, por exemplo, faz parte do jogo, né? E infelizmente é assim que segue, não adianta hoje se reclamar, porque ontem a gente também fez. O que deixa assim é que entrou a segunda bola, mas ela tá lá longeão. Na Arena Fonte Nova, na Bahia, Bahia 1, Palmeiras 1. Jogo sonolento, jogo morno. Bahia dominou a partida, foi melhor na partida, criou boas oportunidades. O Everton foi muito importante para que o Palmeiras não levasse o gol na primeira oportunidade do Bahia, mas o Gilberto, 18 minutos do primeiro tempo, abriu o placar na Fonte Nova. O Bahia não é um time fácil de se jogar, com certeza. Um time muito complicado, um time muito bem armado pelo técnico da equipe. É um time que não tá tão bem na tabela, mas é um time que dá trabalho sim, e deu muito trabalho pro Palmeiras do Filipão, que acabou saindo com o empate. Agora você vai ver o gol do Palmeiras, toque de cabeça, Felipe Melo. Palmeiras não jogou bem, Palmeiras não apresentou o futebol que vinha apresentando nas últimas partidas. Não jogou bem, foi dominado pelo Bahia, teve poucas oportunidades, criou pouco, mas saiu com o empate da Arena Fonte Nova. Um empate positivo pelo que o time fez, ou melhor, não fez em campo, deixou de fazer. Palmeiras foi muito ruim na partida, o time alternativo do Palmeiras vinha desempenhando bem as funções. Nesse jogo tropeçou e tropeçou feio, não jogou bem. Palmeiras ficou muito abaixo do esperado diante da partida contra o Bahia. Já para o Bahia é um resultado primordial e excelente, porque empatou com uma equipe tão qualificada como é o Palmeiras e jogou bem. E o Bahia vem jogando bem nas últimas partidas, ainda mais com grande e assintoso apoio da torcida em cima da equipe do Bahia. Bahia tá de parabéns, um ótimo time, um time muito bem armado que conseguiu empatar com uma equipe tão forte como o Palmeiras. Felipe Melo fez o gol do empate da equipe do Palmeiras de cabeça. E aí você vai ver o gol do Gilberto. Se a gente analisar essa jogada, uma bela jogada do Bahia, uma jogada muito bem armada, onde o Palmeiras deixa espaço. Na verdade, gostaria de falar isso também. O Palmeiras deixou muito espaço na partida, deixou o Bahia crescer. O Everton foi um goleiro muito importante quando foi exigido, e o Palmeiras não poderia ter deixado o Bahia crescendo na partida. Bahia cresceu, Bahia criou, Bahia ameaçou. E no primeiro tempo do Palmeiras foi patético. Primeiro tempo do Palmeiras não jogou absolutamente nada. O goleiro do Bahia dormiu na meta, porque o Palmeiras não fez nada na partida, principalmente no primeiro tempo. Mesmo assim, o Palmeiras segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí, no meio de semana, tem Copa Libertadores da América. Por isso que o Filipão poupou os jogadores. Mas segue na briga. Agora não pode os reservas de luxo tropeçarem dessa maneira diante do Bahia. O problema não é porque empatou, é porque da maneira que eles empataram, uma maneira medíocre e vergonhosa. Porque não jogaram absolutamente nada. Foram dominados pela equipe do Bahia, que é fraca tecnicamente, mas muito boa de cabeça, muito boa porque a torcida apoia, e é um time que acaba sendo eficiente, eficaz e é mortal nos contra-ataques. Ficou assim, Arena Fonte Nova, Bahia 1, Palmeiras 1. No Mineirão, em Belo Horizonte, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. Primeiro tempo foi dominado pela equipe do Atlético Mineiro, na minha visão. Teve as melhores oportunidades, é um time muito perigoso. Teve oportunidades agudas de gol, com o Luan de cabeça. O goleiro Rafael do Cruzeiro foi muito importante. Goleiro muito seguro ao substituir o Fábio. Goleiro que sabe e defender aí essa oportunidade do Casares,
que o goleiro Rafael também defendeu. Olha aí, o Cruzeiro também teve oportunidades perigosas e o Vitor estava lá e foi bastante seguro. O jogo terminou 0-0, mas foi um bom jogo. Um grande jogo de futebol, grandes oportunidades para o Cruzeiro e tanto para o Atlético Mineiro também. Um grande jogo de futebol em que os goleiros mais uma vez se destacaram. Segundo tempo, o Cruzeiro teve mais oportunidades que a equipe do Atlético Mineiro. O Cruzeiro foi mais efetivo, foi mais produtivo na segunda etapa, criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu efetivar. E aí o Galo, um time muito rápido, que acabou perdendo grandes oportunidades que não poderia ter perdido no Mineirão, em um jogo tão importante, um clássico como o Cruzeiro. O Cruzeiro vai poupando jogadores, porque no meio da semana tem outras competições. E a equipe do Atlético Mineiro foi com um time totalmente titulado, porque só tem um campeonato brasileiro e está brigando pelas primeiras posições. Você vai ver os melhores momentos do jogo. Então, um jogo em que ficou 0-0 por conta da competência do Rafael e da competência do Vitor. Dois grandes goleiros. O Rafael não é titular, foi muito bem quando foi exigido. O Atlético Mineiro no primeiro tempo dominou, criou melhores oportunidades, teve duas oportunidades assintosas de gol. Cruzeiro não conseguiu criar tanto. Já no segundo tempo, a equipe do Atlético Mineiro não criou tanto, criou poucas oportunidades e ficou assim. Mineirão, Clássico Mineiro, as duas maiores equipes de Minas. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. No Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo 1, América Mineiro 0. Botafogo foi melhor na partida, apostou principalmente nas bolas aéreas, levantadas de bola na área, e foi assim que saiu o gol de cabeça do Rodrigo Lindoso. O América Mineiro foi pouco produtivo na partida. Rodrigo Lindoso para as redes, para animar a torcida do Botafogo. Ficou assim, Engenhão, Botafogo 1, América Mineiro 0. Em Brasília, Vasco 1, Flamengo 1. Clássico dos Milhões terminou empatado. Um jogo morno no primeiro tempo, dominado pela equipe do Vasco. Teve as melhores oportunidades, criou chances muito perigosas, perdeu oportunidades debaixo da barra. Duas oportunidades incríveis que a equipe do Vasco perdeu, e o Flamengo na segunda etapa dominou. Também perdeu muitas oportunidades, mas não tão claras, mas não tão assintosas como as que o Vasco perdeu. Mas teve um lance curioso na partida. O jogador da equipe do Vasco ficou desacordado. E aí a ambulância teve que ser empurrada pelos jogadores. Aí estão dizendo, por isso que o futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo. Mas isso não é motivo para se comemorar. Isso é motivo para a gente ver como o nosso futebol está em decadência. Como isso pode ser uma vergonha. Não acha que já é vergonha suficiente ter um clássico dos milhões, um clássico, um dos maiores clássicos do Brasil, um grande clássico, duas grandes equipes, duas grandes torcidas, para jogar em Brasília? Brasília nem futebol tem, ninguém joga futebol em Brasília. E aí o Vasco vende um mano de campo para Brasília. E uma vergonha, porque não pode jogar no Maracanã, porque o estado do gramado do Maracanã é calamitoso. Isso tem que ser resolvido, porque um clássico como esse, o Clássico dos Milhões, um dos maiores clássicos do Brasil, um grande jogo, Vasco e Flamengo. O segundo tempo foi ótimo, grandes oportunidades criadas pela equipe do Flamengo. O Flamengo fez o gol, o Flamengo batalhou, buscou o gol, foi um time guerreiro com Maurício Barbieri. Como é que pode jogar em Brasília? Por isso que os clássicos cariocas não são lotados como deveriam ser. 60, 70 mil pessoas, porque vende mando de campo para Brasília. Podia vender para onde quisesse, menos para Brasília, porque é um local que não tem futebol nenhum. Não tem futebol nenhum, não tem um clube grande, um clube médio. Só tem clube pequeno de terceira, quarta divisão. E o Vasco faz esse papel patético. Patético, como se não bastasse os jogadores terem que empurrar a ambulância, um gesto bonito, mas não tem nem gasolina, nem o motor não serve nem para levar a ambulância num jogo desse, onde o aparato médico deveria ser uma prioridade para os jogadores. Não tem. Então, uma vergonha, patético.
Voltando a falar do jogo com imagens do UOL, da TV UOL. UOL é o maior portal de notícias do mundo. Para você ficar muito bem informado, acesse www.uolsport.com.br. Agora, a equipe do Vasco mostrou uma nítida melhora, uma nítida evolução diante das partidas anteriores. E o Flamengo também. Foi um bom jogo, o Flamengo buscou o ataque, poderia sim ter feito mais gols na equipe do Vasco. O Vasco também poderia ter feito duas oportunidades assintosas claríssimas, que o Vasco perdeu debaixo da barra. E no gol da equipe do Vasco, o gol do Andrés Rios, queriam anular. E muito mal anulado que queriam anular o gol dele, porque não estava impedido, gol totalmente legal, e a arbitragem acertou ao validar o gol da equipe do Vasco. Ficou assim, clássico dos milhões, Vasco 1, Flamengo 1, grande jogo de futebol, um belo jogo, sem dúvida digno de um clássico. Agora o que não foi digno é o local onde foi realizada a partida e os outros fatores que nela envolveram. Ficou assim, Vasco 1, Flamengo 1, parabéns às duas equipes por proporcionarem um grande jogo de futebol. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio 2, Paraná 0. E o Grêmio, no dia do seu aniversário, na Arena do Grêmio, conseguiu uma ótima vitória, jogando um ótimo futebol, mais uma vez, um futebol muito envolvente, um futebol de toque de bola rápido, um futebol de muita eficácia. O Grêmio tá de parabéns pela partida. De resto, o Paraná foi patético, como sempre são. Eles tiveram uma mísera oportunidade no primeiro tempo e poucas no segundo tempo. Foram totalmente dominados pela eficiente e pelo futebol bonito jogado pela equipe do Grêmio. Tá de parabéns, o Grêmio joga um dos melhores, se não o melhor futebol do Brasil, e vai brigar por essa Libertadores da América, e tá de parabéns por tudo que fez na partida. Já o Paraná tá morto na tabela, porque todo jogo do Paraná é a mesma coisa por vir falar aqui. Fica chato, porque os torcedores do Paraná acham que eu gosto de criticar o time, mas o time é peladeiro, o time não é profissional, o time de várzea. Meu Deus do céu, não tem como. Agora o golaço, segundo gol do Grêmio, foi um golaço. Você vai ver agora na tela do Notícias, com imagens do UOL, o maior portal de notícias do mundo. Olha aí, que golaço, hein? Juninho Capixaba, o primeiro gol foi o pênalti batido pelo Douglas, muito bem batido, rasteirinho no canto. E o Paraná tem que mostrar uma reação muito rápida, porque o campeonato tá chegando ao fim. E aí o Paraná vai acabar voltando para onde nunca devia ter saído, que é a Série B. Porque o time não tem maturidade, não tem capacidade e não mostra uma reação para jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio tá de parabéns, ficou assim, Arena do Grêmio. 135 anos do Grêmio, tá de parabéns, o Grêmio bateu a equipe do Paraná pelo placar de 2-0, a equipe do Grêmio tá de parabéns, uma ótima partida. O Renato Portaluppi vem fazendo um trabalho fantástico à frente da equipe do Grêmio. A gente tem que dar todos os méritos ao Renato Portaluppi, isso aí é muito importante, o que ele fez nessa equipe do Grêmio. E gostei muito do futebol apresentado pelo Grêmio ontem, principalmente no primeiro tempo. Um futebol que envolveu a equipe do Paraná, futebol rápido, um futebol de ação, contra-ataque rápido, os jogadores do Grêmio muito empenhados e conseguiram mais esse ótimo resultado. E o Grêmio tá na briga, hein? Tá na briga pela Libertadores e tá na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Um time muito bom, um time que não tem grandes nomes destacados pela mídia, agora um time que tá muito bem montado, muito focado, e é um time muito competente e vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro sem dúvida nenhuma. E a partida de sábado é mais uma prova disso aí. Tá de parabéns! Grêmio 2, Paraná 0! Para você ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no mundo dos esportes, acesse www.uolsport.com.br, que você fica muito bem informado sobre tudo que acontece no mundo dos esportes. Na Arena Castelão, no Ceará, Ceará 2, Vitória 0. Que torcida espetacular, o Vozão saiu do G4, o Calisson fez o primeiro gol da equipe cearense, depois teve o Samuel Xavier. Olha, a equipe do Ceará jogou bem, teve o controle técnico e tático da partida.
Agora a torcida do Ceará é espetacular. Mesmo o time vivendo um momento complicado, tortuoso na temporada, a torcida tá lá, lotou o Castelão. Daqui a pouco a gente vai ter imagens da TV UOL, que é o maior portal de notícias do mundo. Agora, uma vitória muito importante, porque como eu disse, o Ceará saiu do Z4 e tá jogando melhor. O treinador tem uma vibração, tem uma sintonia incrível com a torcida do Ceará. Foi comemorar depois da vitória. E o Samuel Xavier, Ceará 2-0 para cima da equipe do Vitória. Olha a comemoração gigante da torcida do Ceará. Ficou assim, Arena Castelão, Ceará fora do Z4, Ceará 2, Vitória 0. Fundo do poço mesmo. Veja, eles estão discutindo uma questão óbvia, uma questão que não tem discussão nenhuma. Tanto o árbitro da partida quanto o Cuca estão os dois errados. Primeiro, o árbitro da partida deu 4 minutos de acréscimo. Depois ele estendeu para 50. Aí já estava em 51 depois da falta do São Paulo. E ele tem que ter compaixão e ainda difamar e mostrar que ele não tem palavra e comprometimento cada vez mais ao deixar o Santos completar o ataque. Pelo amor de Deus. Aí termina o jogo, aí o Cuca vai para cima dele, vai reclamando, uma reclamação desnecessária. Porque primeiro, porque ele colocou para 50? Tempo é 49, esgotou. Que pena, acabou o jogo, final de jogo na Vila Belmiro. Mas ele estendeu para 50, já estava em 51, prestes a ir para 52 e o Cuca queria que desse o ataque da equipe do Santos. É ridículo essa discussão aí, ridícula. Agora, sobre o Clássico dos Milhões, como é que se tem um Clássico dos Milhões entre Vasco e Flamengo, duas grandes equipes, um clássico do futebol carioca em Brasília? Como é que vai jogar em Brasília? Ninguém dá a mínima pro futebol em Brasília. O estado de Brasília foi construído para a Copa do Mundo. Depois de lá é para shows ou ninguém usa, é inutilizado. Então, totalmente despreparada a direção do Vasco para fazer um jogo desse lá no estádio em Brasília. Olha, sobre o jogo do Corinthians com o Sport, Corinthians venceu bem, 2-1 para cima da equipe do Sport, um resultado que afasta a pressão. Já sobre o Palmeiras, tropeçou, né? Poderia ter feito melhor. Agora o Bahia é um adversário muito difícil, apesar de não estar em uma posição muito favorável na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, sempre dá trabalho para as equipes. Olha, o São Paulo é líder momentâneo do Campeonato Brasileiro, porque o Internacional ainda vai jogar daqui a pouco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, boa semana e até amanhã aqui no Jornal Esportivo.